De certa forma, existem algumas frutas que são mais interessantes que você evite, outras que você consuma em maior quantidade, e eu vou destrinchar um pouco mais sobre isso. A primeira coisa que a gente tem que entender é que fruta proibida ela vai ser muito específica, como por exemplo, carambola para pessoas com problema renal. É interessante a gente evitar alguns problemas em relação ao processamento dessa fruta. Quando a gente já trata de, por exemplo, frutas de maneira geral para diabéticos, o diabético ele pode consumir qualquer fruta, contanto que você tenha uma boa qualidade alimentar. Então o diabético ele pode consumir banana, ele pode consumir maçã, não tem uma fruta proibida. Porém, é importante que a gente tenha um contexto de dieta geral que seja interessante, que esse diabético ele não extrapole a quantidade de carboidrato e calorias. Mas mais importante do que isso para pessoas saudáveis é que a gente geralmente vê proibição de frutas como a banana, por ter mais carboidrato, ou o coco, por ter mais gordura saturada, que é uma gordura que, se em excesso, pode prejudicar o que a gente chama de colesterol ruim, né? Seria o LDL, mas que ruim não existe, sim. Se ele for em alta quantidade, vai ter um prejuízo, mas a gente precisa de colesterol para algumas atividades do corpo. É muito necessário que a gente tenha um cuidado quando a gente fala de frutas, porque são saudáveis, são boas substâncias e além do carboidrato que elas podem conter, elas também vão trazer fibras, nutrientes, vitaminas, minerais, então é importante que a gente consuma frutas. Existem algumas que são mais interessantes a gente focar, por exemplo, no emagrecimento a gente focar mais numa pera, numa maçã, num abacaxi, num mamão, talvez deixar um pouco mais de lado a banana por ter mais carboidrato, mas não significa que você não possa consumir, só que você às vezes 100 gramas de banana você poderia consumir 200 de maçã, ou seja, daria mais saciedade. Interessante que você evitasse mais a banana numa fase de emagrecimento, mas não chega a ser proibido, sacou? Eu acredito que o grande problema hoje em dia da nutrição é a demonização de certos alimentos ou grupo de alimentos que não se pode consumir e não há uma explicação específica do porquê. É importante entender que sempre vai ter alguém falando mal de um alimento, até mesmo da água que a gente consome. Eu estou falando de pessoas que falam apontamentos de plástico na água ou de uma água contaminada, mas sim da água pura que a gente consome, ou seja, vai chegar uma hora que vai ser proibido até mesmo respirar, porque seria algo ruim. Então as frutas de fato que você pode comer apenas, que você deve comer apenas, são aquelas que primeiramente não vão ser tóxicas ao nosso corpo, como eu já falei da carambola para pessoas com problemas, mas você pode consumir aquelas como, por exemplo, a banana. Sim, se você tiver uma dieta com mais calorias, você pode comer mais banana. Para uma dieta de emagrecimento, é interessante que seja menor quantidade para poder ter carboidrato para outros alimentos. A gente fala de, por exemplo, abacate, coco, temos que tomar mais cuidado, porque eles têm mais calorias por ter mais gordura, mas você pode também utilizar, principalmente mais o abacate, pelo perfil de gordura do abacate, vai ser mais interessante do que a do coco. Quanto a melancia, melão, mamão, morango, são frutas com menos calorias, menos carboidrato e são muito interessantes. Essas você pode investir mais, porque mesmo em ganho de massa muscular ou emagrecimento, é interessante que você consuma mais delas pelos benefícios, por ter menos caloria pode consumir mais. Às vezes você está na dieta de ganho de massa muscular e também está com fome, então são viáveis. E o que de fato vale mais a pena você consumir de frutas, o que você deve são aquelas frutas do momento. Então a gente tem uma coisa que a gente chama de sazonalidade, que são as frutas do momento, aquelas frutas que estão mais baratas. Então tá na época do abacate, ele fica mais barato, tá na época da banana, fica mais barato. Acontece porque você tem muito mais produto, consequentemente a demanda ela ainda fica faltando, porque é muito produto, então consequentemente o preço ele cai para você poder comprar mais barato. Vale a pena ver quais são as frutas do mês. Vários órgãos ali de saúde colocam as frutas e os vegetais do mês, então vale a pena procurar saber ou olhar nos mercados hortifrutis quais estão mais baratos. Essa aí você pode pegar sem sombra de dúvidas. Mas o mais importante é entender que não existe uma lista específica de frutas que você deve consumir que anula outras listas. O importante é que você sempre varie e você entenda o valor nutricional de cada fruta para saber adaptar na sua dieta. Se você tem mais dúvidas sobre frutas e relacionamento com a sua dieta, como que combinar e não sabe muito bem como fazer, no comentário fixado vai estar o link da minha consultoria online, que eu tenho certeza que você vai adorar conhecer o meu trabalho. Corre lá para poder ver. Se você gostou desse vídeo e não está no canal, vou estar colocando alguns vídeos relacionados que vão te ajudar muito a entender mais sobre vegetais, frutas, dieta, nutrição, treinamento. Vai valer muito a pena. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu.